meus amigos, tudo bem? Tranquilo? Espero que sim. Antes da gente iniciar a aula, o vídeo, né, efetivamente de nós começarmos a enviar caracteres e dígitos e variáveis, etc., para o nosso LCD, eu resolvi fazer um vídeo mostrando como que eu monto as minhas fontes, os meus caracteres, qualquer imagem que eu queira colocar no LCD, como que eu monto essas imagens, né? E faço a minha codificação dentro de um array, dentro de uma string, né? Dentro do C, para que eu possa posteriormente enviar para o LCD. Então eu dei uma pré-estudada, uma pré-calculada em função do tamanho do LCD que nós estamos usando, que é de 480 por 320, né? E achei que o tamanho de um caractere para o relógio, que é o maior, né? São os 4 maiores dígitos que nós temos lá para mostrar no nosso projeto, que ele tivesse uma largura de 70 pixels e uma altura de 118 pixels. Isso cria uma matriz de bits, né? Que nós temos que enviar toda vez que nós vamos desenhar um caractere no LCD. Então, se nós calcularmos aqui 70 pixels de largura por 118 pixels de altura, nós temos um total de 8.260 pixels para cada dígito do relógio. Se eu dividir isso aqui por 8 bits, eu tenho um pouco mais de 1 kilobit, 1 kilobyte por caractere. Então isso aí vai haver um consumo expressivo de memória, né? Porque são 10 caracteres, né? De 0 a 9, consumindo cada um 1 kbyte de memória. Então o nosso consumo de memória vai começar a ser mais acentuado, né? Então como é que eu faço, né? Eu abro aqui o Paint, que é um programinha aí do Windows, né? Todo mundo tem o Paint. E eu venho aqui em redimensionar, mudo aqui para pixels, tiro esse link, né? Para tirar a proporcionalidade entre horizontal e vertical, e coloco aqui 70 pixels por 118 pixels, ou seja, cada caractere nosso terá esse tamanho, né, de 70 por 118. Peço para exibir aqui as linhas de grade, que fica mais fácil trabalhar. E aqui eu começo a desenhar. Primeiramente, começamos pelo dígito 8, né, que em função do dígito 8 a gente vai formar os demais, mais simples de fazer. Então aqui eu marco 6 pixels para baixo. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Fecho esse quadradinho todo. E simplesmente eu começo a montar o meu número 8. Ctrl C, Ctrl V. Dou 2 pixels de espaçamento. Ctrl V de novo. 2 pixels de espaçamento. Eu já posso copiar aqui. 2 pixels de espaçamento. E assim eu vou montando o dígito 8. 1, 2 pixels. Eu já posso voltar, copiar um por vez. Então é um processo realmente feito à mão. Tudo que eu mando para o LCD, eu faço dessa forma. Olha, deu certinho. Eu já tinha pré-calculado, na verdade. Aqui eu faço a mesma coisa. 1, 2 pixels de espaçamento.
copio de novo, opa, colo de novo ali, 2 pixels de espaçamento, 2, 2, 2 de espaçamento, mais 2, mais 2 e mais 2, certo? Aqui eu posso diminuir um pouquinho, um Ctrl C, Ctrl V, 2 de espaçamento, e aqui a mesma coisa, um Ctrl V, 2 de espaçamento. Faço de novo, um pouquinho mais em cima, né? Fica mais bonitinho. É isso. Esse arquivo, esse será o nosso dígito 8, né? Então eu vou salvá-lo como BMP. Vou lá no meu canal, onde ele vai ser guardado. Fontes. E salvo aqui como 870 por 118. Eu já fiz os 2 dígitos que são um pouquinho mais trabalho, né? Para ganhar tempo. Eu já criei o 0 e o dígito 1. Depois eu mostro para vocês. Então aqui vamos desenhar então do dígito 8, o dígito 9. Vem aqui simplesmente em borracha e apago aqui. Então esse vai ser o nosso dígito 9. Salvar como BMP 9. Opa. 9. Vamos fazer o 7 agora. 7, simplesmente apago aqui. Salvar como BMP 7. Aí fica ruim para fazer o 6, né? Simplesmente fecho, vou lá naquele endereço, fontes, eu pego o 8 de novo, e agora nós vamos criar o dígito 6. Salvo como imagem, 6, e opa, apago aqui. Esse será o nosso 6. Aqui eu ainda dou salvar como 5. Apago aqui, ele vira o 5. Salvo. Abro de novo o dígito 8. Arquivo, salvar como BMP 4. Eu vou apagar aqui, e aqui, e aqui. Certo? Tá aí o nosso dígito 4. Salvo. Recente, pego aqui o 8. Arquivo, salvar como BMP. O 3, sem acento de preferência. O 3 eu apago aqui e aqui. Tá bom, posso apagar aqui uma metadezinha, fica meio esquisito, deixa assim o 3. Salvo, arquivo, recente, chamo o 8. Arquivo, salvar como BMP 2. O 2 eu vou apagar aqui e aqui.
Tá aí o nosso caractere 2. Muito bem, o caractere 1, eu já tinha feito, que ele é um pouquinho diferente, né? Todos esses arquivos vão estar para você em download lá, vou deixar o link para vocês, então não tem problema, vocês vão estar com as mesmas fontes que eu. E o arquivo e o dígito 0, que também eu faço uma ondinha aqui nele para mostrar que é o 0, né? Também já está pronto lá para vocês. Feito o desenho, só uma coisinha. Qualquer coisa que eu queira desenhar aqui, né, dentro desse tamanho, vai sair lá. Tá? Se eu quiser dar um traço aqui, outro lá, a gosto do freguês. Exatamente o que vocês desenharem aqui vai ser o que será desenhado no LCD para esse dígito. Então, não vou salvar aqui. Aí nós temos um outro passo. O outro passo é transformar essas imagens em um array de bytes, né? Então eu tenho uma ajudazinha aí de um link que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo, tá? É um site gratuito da GitHub e ele faz essa conversão para a gente. Como que é esse processo? Nós vamos fazer conversão de 2 dígitos, né? Mas todos os demais dígitos, e qualquer imagem que nós queiramos fazer desse processo é a mesma coisa. Vamos começar lá pelo dígito vamos começar pelo dígito 0. Ele já reconheceu o tamanho, né? O canvas size aqui, ó, 70x18, tá? O nosso background, ele é black, sempre, tá? E sempre clique aqui, ó, inverter cores. Essa é a imagem que nós vamos ter lá, ele já leu aqui o caractere, tá? Então aqui, ó, tudo é feito para Arduino, né? A gente dá sorte aí, porque muita coisa é desenvolvida para Arduino e a gente aproveita, já está pronto, né? Mas nesse caso não é, o código que nós vamos gerar não é para Arduino, tá? Então você tem que mudar aqui, ó, plain bytes. Ele vai simplesmente gerar um array de bytes no formato puro para você. E clique em Generate Code. Esse código inteiro que está aqui, você dá um Ctrl C, abre de novo, eu sempre faço dessa forma, né? O bloco de notas e colo, e dentro daquela mesma pasta, onde está o nosso projeto, na pasta fontes, eu salvo como 0. Vamos botar assim, nós vamos ter pelo menos 3 tamanhos de números nesse projeto, né? Então eu vou botar como 0B, B de big, ou 0G de grande. G, grande, médio e pequeno. Vamos botar GMP, né? Então, 0.g, 0 underline g, traço txt, ponto txt, e salve esse array. Veja o tamanho só para eu desenhar o 0, quantos valores eu tenho que enviar para o LCD. Isso aqui é o nosso 0 codificado. Ok, pessoal? Vamos para outro exemplo, vamos fazer o 1. Né? Vou dar um refresh aqui. Escolher arquivos. Vamos pegar o dígito 1. Ele já reconheceu aqui, ó, 70x18. O background sempre black. Inverte image colors, ok? Já está aqui a nossa imagem, ó. E muda para plain bytes. Generate code. Dá um Ctrl C aqui, um Ctrl A, Ctrl C para selecionar tudo. Vou lá no bloco de notas, colo, arquivo, salvar como. Aqui eu vou botar 1G. 1G. É o número 1 grande.
Mais uma vez, começando do zero, escolher arquivo. 1, 2, cadê o 2? 2 está aqui. Já reconheceu o tamanho. Background black, invert image colors, plain bytes, generate code, Ctrl A, Ctrl C. Abri o bloco de notas, colei arquivo, salvar como 2G. Assim sucessivamente, nós vamos fazer para todas as imagens, ok? Eu vou dar uma avançadinha, senão fica muito longo o nosso vídeo, né? Então eu vou dar uma corridinha aqui para fazer isso rapidamente. Muito bem, pessoal. Criamos, então, os arquivos com a array de bytes para cada caractere que nós vamos usar no nosso desenvolvimento. O próximo passo é criar essas variáveis, tá certo? Se nós formos lá no nosso código, né, nós vamos criar um outro include aqui, chamado fontes.c. Se eu compilar esse código agora, logicamente vai me dar um erro, porque ele não achou o fontes.c, mas nós vamos criar agora. Criar um arquivo novo aqui e vamos salvá-lo lá na nossa pasta de software, versão 4, como fontes.c. E nós vamos começar a declarar nossa array de bytes aqui. Colocar essa variável na memória de programa, tá, para não ocupar a memória RAM. Ela será do tipo int, porque cada byte daquele é de 0 a 255, é 8 bytes, né? Nós vamos dar o nome da variável que nós vamos criar, chamado 0, _g, abrimos e fechamos colchetes, igual. Eu costumo colocar do lado de cada variável dessa, porque vão ser várias, isso aqui vai ser um arquivo bem grande, né? O tamanho em pixels que nós estamos trabalhando. Tá? Então, nessa variável, chamada 0G, ela tem o tamanho de 70 pixels por 118. Eu abro uma chave, fecho, aqui eu dou um ponto e vírgula, e vamos pegar aqui a nossa variável 0G. Ela tem essa formação aqui. Posso dar um Ctrl C e Ctrl V. Observe que o compilador já reconheceu essa variável, né? Já fica tudo azulzinho ali. Aqui eu sempre dou um tabzinho para ficar bem certinho, né, as coisas. Então, quando nós criarmos a função que vai desenhar esse 0G em qualquer uma das posições dos dígitos do relógio, essa é a string, né? Esse é o array de bytes que ele vai chamar, tá certo? E aí ele desenha o 0. Vamos criar de novo aqui uma nova variável, né? Na memória ROM, do tipo int, chamada 1G.
abro, fecho ali, está abrindo automático, igual. Ela também tem 70% e 18. Opa. Abro e fecho uma chave, dou um ponto e vírgula. Vou lá e vou abrir o arquivo correspondente ao dígito 1. Copio esse array de bytes, né, essa string. Opa, deu um Ctrl X, não era Ctrl C. Venho aqui no MPLAB e colo. Está aqui o nosso dígito 1 do relógio. Dessa forma eu vou fazendo sucessivamente até que eu crie as 10 variáveis do nosso relógio. Vou fazer isso na sequência, né? Mas é repetitivo, né? Então eu vou acelerar um pouquinho o vídeo aí. Vou deixar vocês com uma legenda, talvez, né? Uma legendinha. Aproveitem, cliquem lá no like, né? No subscrevam o nosso canal, é muito importante. E quando eu retornar, já estarei com todas as 10 variáveis aqui criadas, tá ok, meu amigo? Não esqueça de dar o like lá, é muito importante para a gente dar continuidade aí na criação desses vídeos. Eu volto daqui a pouquinho, ok? Ok, pessoal, voltando aí então, criei já as nossas variáveis, né, de 0 a 9 para os dígitos do relógio, os dígitos grandes, né? Então veja aí o tamanho só dessas variáveis, né? Veja aí, ó, 2, 3, 4, nós temos exatamente o mesmo tamanho, né? Então tem exatamente a mesma quantidade de bytes, né? Então, só aqui vai consumir aí, segundo nossas contas, né, eu não me lembro mais, mas 70 vezes 118, 8.260 bits, né, vezes 10, é claro, 82.600 bits dividido por 8, 10K. Ou seja, praticamente 1/3 da nossa memória vai ser consumida só nessas 10 variáveis, né? 10 kilobytes, 10.3 kilobytes. É bastante, né? Para a nossa memória. Então eu sempre deixo aqui bem certinho, né? Nesse include fontes, ele já está aqui. Include fontes, né? Agora eu vou dar uma compilada e nós vamos observar aqui a quantidade de memória que vai ser consumida. Vamos lá? Nada mudou. Não é verdade, pessoal? Nada mudou. Não mudou porque não existe nenhuma chamada ainda para essas fontes, né? Nossa rotina, não existe nenhuma chamada para essas variáveis. Inclusive deve ter até aqui tá aqui, ó, warning, né? O compilador já está até me informando, ó, que nunca foram usadas essas variáveis 0, 1, 2, 3, 4, não foram usadas ainda, né? Então não altera absolutamente em nada o nosso código, o nosso consumo de memória até o momento. Mas já já a gente vai fazer as chamadas e vamos desenhar os dígitos do nosso relógio, tá certo? No próximo vídeo nós já vamos fazer isso. Eu vou fazer um desenhozinho, vou até usar o AutoCAD para fazer isso, para que a gente possa, no próximo vídeo, calcular bem certinho a disposição, a centralização dos nossos 4 dígitos do relógio, para ficar bem bonitinho o nosso desenvolvimento, tá certo, meus amigos? Eu vou fazer o mesmo processo que vocês viram aqui para mais 10 números com 1/3 desse tamanho, né? Simplesmente vou pegar 70 por 118, né? Vou dividir a largura e a altura por 3 e vou criar mais 10 variáveis para que nós possamos colocar também os segundos pequenininhos do lado dos 4 dígitos principais do relógio. Tá bom, meus amigos? Então, é assim que eu faço
os meus desenvolvimentos. Eu efetivamente desenho e faço esse processo para que eu consiga montar no LCD tudo o que eu queira, em qualquer cor, de qualquer tipo de imagem. Nós vamos fazer isso em outros símbolos aqui para o rádio, vamos fazer graus Celsius, né? O símbolo de graus Celsius para o termômetro, e nós vamos usar o mesmo processo aqui. Então, meus amigos, vejo vocês no próximo vídeo, tá certo? Não esqueçam de dar o like lá, comentar, de subscrever, inscrever-se no nosso canal, né? Porque é muito importante o apoio de vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo.